transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica com a nossa live de domingo, às 10 horas. Todas as lives, todas as atividades da academia estão ligadas ao estudo, à prática, o treinamento da vida espiritual. E as nossas lives seriam o ponto mais interessante do ponto de vista de vida espiritual, pois, conjuntamente com a mentoria do sábado, às 10 horas também, a gente está estudando alguns vídeos ligados à prática da vida espiritual e à prática da Bíblia, da palavra de Deus, palavra viva de Deus. E como é chamado de palavra viva, Bíblia é viva, esse viva está ligado à vida. E a vida espiritual é 24 horas, né? Hoje nós vamos colocar um vídeo recente lá do canal YouTube Celebrando Deus, onde que o preletor que vai nos dar a honra da revelação da palavra de Deus é o Luiz Fontes, e o título é As 5 Advertências contra a Apostasia, na Epístola aos Hebreus, segunda parte. E o que nós fazemos aqui é ver um trechinho do vídeo, comentar quando o nosso coração nos tocar para falar de alguma coisa. Eu gosto muito do Luiz Fontes porque ele é muito objetivo, ele adverte com severidade aquelas pessoas que estão na assembleia ali que acompanham e pessoas que participam do princípio que nasceram de novo, e se a advertência para elas é importante, como ele, como preletor faz, para nós é um tanto mais importante, né? Que é sempre o que Jesus Cristo pediu, que é para a gente ir em todo mundo, a todo momento, falar da vida, do reino de Deus. Esse é o ponto. Falar da vida espiritual, como eu gosto de destacar aqui. Eu não. Eu sou levado a falar dessa forma. Então vamos iniciar, ouvir esse vídeo que estamos nos referindo aqui. Mas, uma boa noite, uma grande alegria para nós estarmos aqui e juntos, mais uma vez, estudar a palavra de Deus. Eu convido a todos para abrirem suas Bíblias, aqui na Epístola aos Hebreus, no capítulo 3. Vamos ler os versículos 11 a 15. Nós estamos estudando as advertências nesse livro contra a apostasia. Aqui nessa extraordinária epístola, nós encontramos 5 advertências contra a apostasia. Nós estamos estudando a segunda advertência. Essas advertências aqui, todas elas têm um contexto. E se você observar, aqui no capítulo 3, o contexto desta advertência inicia no versículo 1, onde o autor dessa epístola ele diz: por isso, santos irmãos, que participais de uma vocação celestial. Muito importante isso. Então, aqueles que participam de uma vocação celestial, ele encoraja eles a considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. E aqui, na sequência, ele vai fazer um paradoxo entre Jesus e Moisés. E o assunto que ele envolve os dois nesse paradoxo tem a ver com a casa de Deus.
Então ele vai dizer assim que Moisés, ele foi fiel segundo aquele modelo que foi lhe dado. Esse assunto está... Primeiro a palavra apostasia. A apostasia, pelo que eu entendo, do que estudei, estudo, é você parar de ter uma vida espiritual, parar um relacionamento com o Espírito Santo. É você, apesar de ter nascido de novo, apesar de ter tido a dádiva da salvação, que é a oportunidade de ter uma vida espiritual, deixa de ter uma vida espiritual, um relacionamento, para se afastar desse relacionamento. E, na verdade, a vida cristã, ela necessita, como eu falo, vida espiritual, de um relacionamento constante, progressivo e cada vez mais íntimo com o Espírito Santo. E aquele que se apostata, aquele que para esse relacionamento, e isso não é religião, para com esse relacionamento espiritual, ele apostata, ele para, ele não se desenvolve, ele para. E a advertência é exatamente contra essa apostasia, esse parar de relacionar. E é o mundo que nos atrai para deixar um relacionamento espiritual para cuidar das coisas do mundo. Filhos, marido, mulher, negócios e outros relacionamentos, outros amores. Deixar o melhor amor, que é o amor de Cristo, deixar de ter um relacionamento constante com o Espírito Santo é apostasia. E essa é uma advertência feita na própria Bíblia para aqueles que tiveram a dádiva do novo nascimento, que dirá aqueles que não tiveram. A advertência é muito mais severa. Lá em Êxodo, capítulo 25 até o capítulo 28, quando Deus revelou para Moisés a visão da casa e do sacerdócio. Embora tudo isso está constituído numa linguagem simbólica, e nós sabemos que a Bíblia ela tem uma variedade de linguagens. E aqui nós temos esses textos de Êxodo, capítulo 25, uma linguagem simbólica, uma linguagem baseada em figuras, em metáforas. Todas estas metáforas, figuras, apontam para a pessoa e obra de Cristo. Então ele vai dizer que Moisés ele foi fiel, conforme o modelo que Deus deu sobre aquela casa. Aí mais à frente, ele vai dizer assim, é muito importante a gente ter isso em mente. Versículo 6, Cristo, porém, como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós. Meus amados irmãos, Presta atenção na pergunta: qual casa somos nós? E vocês vão ver que nós, que nascemos de novo, somos a casa de Deus. E se nós não percebemos a responsabilidade de ser a casa de Deus, é porque nós não estamos cônscios do que ser filho de Deus. E se nós não temos essa consciência, esse discernimento, nós estaremos fragilizados para uma vida espiritual. Então, essa consciência, esse discernimento, saber que sou a casa de Deus, eu e qualquer filho de Deus, ter a consciência, o discernimento do que é nascer de novo, é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala do novo nascimento. Os preletores falam do novo nascimento. É espiritual. E aí começa um relacionamento como um nenê que nasce. Ele não tem consciência das coisas. Com o tempo ele vai tendo as consciências. E é isso que é o novo nascimento também. Quando a gente nasce de novo, a gente é o nenê espiritual.
e depois a gente passa a ser um filho maduro, né? Hoje eu digo que eu sou um adolescente espiritual, mas já tenho o discernimento de ouvir uma ordem de Deus e fazer esse trabalho, que é o trabalho da Academia Dynamis. Vamos ouvir o preletor.